E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wanderson Trindade, repórter daqui do Povo Mais, e estou aqui para lhe mostrar algumas das possíveis formas de leitura do nosso agregador de pesquisas das eleições de 2024. Caso você não seja muito familiarizado com visualizações de dados mais complexas, não se preocupe que a gente vai lhe dizer aqui alguns macetes de como fazer as leituras mais adequadas possíveis. Obviamente que a plataforma é livre para você fazer as leituras que você quiser. Mas é importante a gente entender alguns pontos aqui do nosso agregador. Quando a gente bate o olho aqui no agregador, a gente vê muitas informações reunidas, mas não se preocupe, porque tudo isso aqui vai fazer sentido para você agora mesmo. Vamos lá. Esse emaranhado aqui de informações, de bolinhas, círculos e também as linhas nas horizontais, elas fazem algum sentido. Vamos lá. Quando a gente tem a possibilidade aqui de fazer filtragem das candidaturas, ao clicar aqui, por exemplo, numa legenda, ela some do agregador. E aqui, no caso, a gente vai deixar somente o Capitão Wagner, que é o líder de várias pesquisas eleitorais aqui em Fortaleza. Cada uma dessas bolinhas representa a sua candidatura, a candidatura do Capitão Wagner, em uma pesquisa eleitoral específica. Cada uma das pesquisas a gente sabe que adota ali algumas metodologias diferentes e tal, então por isso algumas mostram resultados diferentes dos outros. O nosso objetivo é fazer uma compilação desses dados para mostrar para onde que as candidaturas estão indo, quais são as tendências que elas estão tomando ao longo da corrida eleitoral. Se estão caindo, se estão estáveis, se estão aumentando e tal. Vamos lá. Quando a gente coloca o mouse aqui por cima, a gente percebe algumas informações. E da esquerda para a direita é como a gente faz a leitura, ou seja, do mais antigo para o mais atual. Quando a gente coloca aqui nessa primeira bolinha na esquerda, por exemplo, a gente vê que Capitão Wagner aparecia com 33% das intenções de voto no Instituto Paraná Pesquisas, certo? Isso lá em 31 de maio. Agora, conforme vai passando o tempo, por exemplo, aqui em 14 de agosto, o Capitão Wagner já aparecia com 24% no real time. Vai caindo aqui um pouco mais, até que, por exemplo, ele chega a 26% em 19 de setembro no MM bem como no dia antes, no dia 18 de setembro, ele aparecia com 20% das intenções de voto no real time. Qual é a grande questão? O agregador ele junta essas informações e tenta fazer alguns cálculos, na realidade a gente faz alguns cálculos para mostrar para onde essas candidaturas estão indo, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, para Evandro Leitão e André Fernandes, eles já têm um comportamento diferente daquele registrado por Capitão Wagner. Esses dois candidatos, do PL e do PT, surgem um pouco mais abaixo no começo das pesquisas, vão variando aqui, até que, por exemplo, o André Fernandes chega a 21% das intenções de voto em 19 de setembro no MM Ideia, enquanto que Evandro Leitão ele aparece tanto com 18% na mesma pesquisa ou 23% no dia anterior no real time, ou seja, são algumas variações que ele vai tendo ao longo do período eleitoral. Agora, quando a gente olha aqui para José Sarto, por exemplo, a gente percebe que não há uma variação muito grande da sua candidatura. Tanto é que a gente pode considerar aqui uma candidatura mais estável. No começo da corrida eleitoral, ele aparecia com 18%. Hoje em dia, ele chega a, por exemplo, 13% no Instituto Veritá ou 21% no Instituto MM-IDEA. Então, são algumas variações ali que apontam para uma estabilidade dele. Quando a gente olha aqui para outro slide, a gente tem justamente essa média ponderada dessas candidaturas. O que, que isso significa? Cada um dos institutos tem metodologias diferentes. Só que a gente conhece, por exemplo, alguns institutos mais do que outros. Ou seja, tem alguns institutos que têm mais credibilidade do que outros. Então, para esses institutos, a gente atribui um peso diferente no cálculo para traçar essa tendência ponderada. De todo modo, o que é que isso aqui apresenta? Isso aqui que a gente falou antes. Capitão Wagner tem uma tendência de queda, um viés de queda, enquanto que André Fernandes e Evandro Leitão já uma alta, enquanto isso José Sarto, por exemplo,
tem aqui a sua candidatura mais estável. Cada uma desses pontos aqui representa um dia de pesquisa. Para ver cada uma dessas pesquisas, a gente consegue mostrar aqui todas elas para você no próximo slide. Basta clicar aqui no filtro e escolher a pesquisa e o dia que ela foi divulgada. Por exemplo, aqui Datafolha no dia 22 de agosto, Capitão Wagner aparecia com 29%. Um pouco depois, dia 13 do 9, já há uma mudança. André Fernandes já surge na liderança com 25%, Capitão Wagner um pouco mais atrás, Evandro Leitão um pouco mais atrás. Ou seja, aqui você consegue ver todas as pesquisas que foram divulgadas aqui em Fortaleza até agora. Agora, para você fazer essa e outras leituras, inclusive de outras cidades, a gente tem o nosso agregador, que tem um link aqui embaixo para você acessar, você que é assinante aqui do Povo. Você consegue ver aqui, por exemplo, outras cidades. Além das 9 capitais nordestinas, temos outras cidades do Ceará, bem como outras capitais importantes também do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Vamos ver aqui, por exemplo, São Paulo. Ao clicar em São Paulo, você consegue ver o comportamento das candidaturas lá na capital paulista. Ou seja, a gente vê aqui Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal aqui mais na frente, enquanto tem um pilotão mais abaixo também. Se você quiser, você pode baixar essas informações, fazer as leituras que você quiser, conferir também se os dados estão corretos. A gente tem essa questão da transparência. Mais abaixo tem a metodologia, a gente explica exatamente como que a gente chega a esses números, como que cada instituto é considerado ou é visto pela nossa metodologia, quais são os institutos de maior credibilidade atribuída por nós, quais aqueles que têm menos, quais são algumas perguntas frequentes também, caso você tenha, caso não tenha explicado aqui nesse vídeo, e também a equipe que fez a produção desse agregador. Eu lhe convido a fazer suas análises, compartilhá-las com a gente, seja pelos comentários, seja por algum canal de comunicação com a redação, e também compartilhá-las com as pessoas ao seu redor, né? Compartilha por aí e mostra essa ferramenta que ela pode servir bastante para quem ainda está indeciso, para quem ainda não sabe para quem vai dar o seu voto no próximo dia 6 de outubro de 2024. Muito obrigado a você que ficou até aqui e até a próxima.